The Chosen é uma série que retrata a vida de Jesus Cristo sob a perspectiva daqueles que o conheceram e conviveram com ele. Se você procura uma série que conta as histórias dos evangelhos de forma rápida, The Chosen não é para você. O que torna esta série tão especial é que ela se preocupa em desenvolver os personagens e isso leva tempo. Conhecemos a vida de Maria Madalena, Pedro, Mateus, Tomé, João, Tiago, Nicodemos, entre muitos outros, antes e depois destes conhecerem Jesus. Você já se perguntou como Nicodemos conseguiu falar com Jesus no terraço? Quando Jesus expulsou os 7 demônios de Maria Madalena? Por que Mateus seguiu Jesus tão rapidamente? Por que Natanael seguiu Jesus só porque ele disse que o viu debaixo da figueira? The Chosen responde estas perguntas e muitas outras. E nesta série nós vemos um Jesus que abraça, que dá risada, que dá conselhos, que é real, sabe? E em muitas dessas produções é ignorada a parte humana de Jesus. The Chosen mostra este Jesus, 100% homem e 100% Deus. Mostra um Jesus humano sem menosprezar sua divindade. Assista essa série. Meus amigos, reclamar é como areia movediça. Quanto mais reclamamos, mais afundamos. Um abismo chama um outro abismo. Já pensou sobre isso? Você costuma reclamar muito? Nós temos mesmo motivos para reclamar. A maioria de nós, me corrijam se eu estiver errado, tem uma vida muito mais confortável do que os nossos pais tiveram. Não é mesmo? Em comparação com os nossos avós, então, nem se fala. Ser cristão hoje é muito mais fácil do que era no início do cristianismo. Os primeiros discípulos de Jesus, por conta da sua fé em Cristo, eram crucificados, queimados vivos, cerrados ao meio. Será que nós temos mesmo motivos para reclamar? Meus amigos, quem reclama programa o seu cérebro para a negatividade. Reclamar altera a estrutura do cérebro e o deixa ainda mais propenso a criar novos pensamentos negativos. Segundo estudos desse cientista, as emoções negativas na forma de reclamações, tanto as expressas como aquelas que você ouve de outras pessoas, afetam o cérebro e o corpo, fazendo com que algumas pessoas não consigam mais sair de um estado negativo. O cérebro constrói as suas conexões com base em tudo a que ele repetidamente é exposto. Portanto, se alguém está habituado a fazer reclamações e ter pensamentos negativos, o órgão buscará fazer aquilo a que já está acostumado a fazer. É o caminho mais fácil. Você quer isso para você? Uma das razões pelas quais eu gosto da Bíblia é que ela apresenta uma real do ser humano, sem idealizar nem romantizar. Ela é uma coletânea de histórias e documentos que remontam a 3.000 anos, mas com uma atualidade impressionante. E uma das suas constatações a respeito do ser humano é esta: a reclamação está no DNA dos homens e das mulheres. Quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus comendo daquele fruto proibido, o homem reclama de Deus e da mulher dizendo: a mulher que tu me deste, Senhor. E a mulher, por sua vez, reclama da serpente. A serpente me enganou. Quando alguma coisa em nossa vida, meus amigos, dá errado e não está do jeito que nós queremos, nós reclamamos dos outros. Por isso que a Escritura Sagrada, ela diz que a reclamação está no DNA de homens e mulheres.
O antigo povo de Israel, em torno do ano 1400 a.C., foi escravizado no Egito por 432 anos. O segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, conta essa história. Foram eles, os israelitas, que, como escravos, construíram algumas das pirâmides no Egito, que ainda existem até hoje. Conta o livro do Êxodo que eles gemiam sob a escravidão e que Deus viu a sua dor e os seus gemidos. Deus teve misericórdia deles e lhes deu um líder chamado Moisés, que em meio a sinais e maravilhas os libertou da escravidão e prometeu um lugar para que eles pudessem morar como nação. Essa é a trajetória que nós enxergamos aí no mapa do povo de Israel, do Egito para a Terra Prometida. Depois de saírem do Egito, eles chegaram a um lugar chamado Pi-Hahirote, junto ao Mar Vermelho, onde acamparam. Então os egípcios mudaram de ideia e perseguiram os israelitas para trazê-los de volta para a escravidão. Assim os israelitas se viram num beco sem saída. Olhando para trás, o exército mais poderoso da terra na época. Olhando para frente, o mar. O que você faria? Sabe o que os israelitas fizeram nessa situação? Reclamaram. Veja a sua queixa. E eles se queixaram a Moisés. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes escravos dos egípcios do que morrer no deserto. O que eles fizeram? Aquilo que sempre acontece, quando alguma coisa em nossa vida não está do jeito que nós queremos e sai do nosso controle, nós reclamamos dos outros. E eles reclamaram de Moisés. E Moisés, o que ele fez? O povo reclamou. Moisés clamou. Reclamar é um protesto, uma queixa forte. Clamar é um pedido de socorro. O povo reclamou e Moisés clamou. E é interessante que Deus não se calou diante disso. Deus falou: o que vocês estão esperando? Diga ao povo que marche. E o mar à frente deles se abriu e eles seguiram em seco. Os egípcios vieram atrás e o mar se fechou sobre eles e eles pereceram. Recentemente foram descobertos restos humanos de carruagens e instrumentos de guerra neste local, no fundo do mar. Você já percebeu que reclamar não adianta nada? Você já percebeu que reclamar não é uma saída para uma situação difícil? Ao invés de reclamar, clame. E no poder de Deus, haja, siga em frente, marche, faça alguma coisa. Será que os israelitas aprenderam a lição? Agiram diferente dali por diante? Infelizmente a gratidão tem memória curta. Apenas 3 dias depois, isso mesmo, 3 dias, o povo já havia esquecido. Toda a comunidade de Israel acampou em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão reclamaram, queixando-se de Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam de mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito?
foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Ao invés de clamar a Deus e ouvir a sua voz e obedecer, eles reclamam. Amigos, não é essa a nossa história. Ao invés de clamar, nós reclamamos e nada acontece. Você percebeu que reclamar nada muda, além de criar uma imagem ruim de nós diante das outras pessoas. Pais que vivem reclamando criam filhos insatisfeitos. Pessoas que vivem reclamando criam um ambiente de trabalho insalubre e doentio. Ninguém suporta por muito tempo viver na companhia de gente que reclama sempre. Diante das águas amargas, o povo reclama. Moisés, porém, clama, ouve a voz de Deus e age. Ele joga um galho nas águas amargas e elas se tornam doces. A jornada de Israel, meus amigos, foi uma jornada de reclamação. A distância entre o Egito e a Terra Prometida era de mais ou menos 500 quilômetros. Conta a história de que a jornada, que poderia ter sido feita em 40 dias, levou 40 anos. A dúvida, a murmuração e a queixa fizeram o povo vagar 40 anos pelo deserto. E nenhum adulto que saiu do Egito entrou na Terra Prometida, apenas os seus descendentes. A reclamação atrasa a nossa vida, porque ela nos guia pela dúvida e pela murmuração. A dúvida, ao invés de nos fazer clamar, nos faz murmurar, e ao invés de nos fazer ouvir da voz de Deus e obedecer e enfrentar a situação, ela nos imobiliza. A reclamação drena a nossa energia e mina a nossa confiança. A reclamação, meus amigos, ela está no nosso DNA. Nós precisamos de ajuda. Felizmente, também a Bíblia nos mostra belos exemplos de pessoas que foram libertas desse espírito de reclamação. Paulo de Tarso, um dos seguidores de Jesus do primeiro século, autor de 13 livros da Bíblia, foi um cético opositor do cristianismo e perseguidor dos cristãos. Mas quando ele teve um encontro com Jesus de Nazaré, tudo mudou, de dentro para fora. Vejam o que Jesus fez com ele quando ele se rendeu a Cristo. Paulo descreve: sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força de Cristo, ou que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Quer dizer, Paulo tinha muitos motivos para adotar a reclamação como estilo de vida. Mas quando Cristo entra em sua vida e ele se rende a Cristo, ele aprende a viver satisfeito, grato em toda e qualquer situação. Meus amigos, você pode ter uma vida assim. É o Evangelho de Cristo que faz nascer um novo espírito, uma nova vida, um novo estilo dentro de nós. O estilo de vida marcado pela gratidão, pela satisfação, que ao invés de reclamar, clama a Deus e ouve a sua voz. O que a gente faz com isso? No dia 30 de julho de 1967, Johnny sofreu uma fratura cervical, que a deixou tetraplégica aos 17 anos de idade. Ela perdeu todos os movimentos do corpo, do ombro para baixo, em um acidente, quando ela nadava com amigos, fraturando a coluna cervical
num mergulho em um lugar raso. Como cristã que era, ela procurou por cura de sua paralisia de todas as formas, na medicina e na oração. E não encontrou. Ela tinha todos os motivos para adotar a reclamação como estilo de vida, mas ela experimentou uma forma mais profunda de cura. Veja o que ela diz. Deus cura milagrosamente? É claro que sim. Mas neste mundo caído, isso ainda é exceção e não a regra. Um não como resposta ao meu pedido por uma cura física significou pecados expurgados, um amor pelos perdidos, maior compaixão, mais esperança, apetite pela graça, um aumento da fé, um desejo jubiloso pelo céu, um desejo de servir, grande prazer na oração e fome pela sua palavra. Ó bendita e severa professora, que é a minha cadeira de rodas. Meus amigos, Deus pode transformar a gente de dentro para fora, tirando de nós aquela situação, aquele estado de desconexão que nos leva a reclamar de tudo e de todos. E colocar dentro de nós um novo coração, fazer uma transformação no nosso interior, onde a gente, ao invés de reclamar, aprende a clamar, aprende a ouvir a voz de Deus e aprende a agir diante das dificuldades em nome e com a força de Deus. Que Deus abençoe você. Vamos falar com Ele. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra com a qual o Senhor falou com a gente hoje. Ó Deus, transforma nosso coração, transforma nosso interior e dá que a reclamação possa ficar longe de nós. Que a gente, ao invés disso, aprenda a clamar, aprenda a ouvir a voz de Deus e aprenda, Senhor, a agir em Teu nome e no poder que vem de Ti. Senhor, Tu sabes o que cada um de nós precisa e nós pedimos que o Senhor nos conceda pelo Seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança.
Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país?